São 2 da manhã. Estou diante do meu computador em 6 de outubro de 2025. A cidade está silenciosa e as luzes da rua filtram-se pelas cortinas como lembranças distantes de um mundo que nunca dorme. Eu deveria estar descansando, mas algo dentro de mim simplesmente não permite. Hoje aconteceu algo que ultrapassa qualquer explicação racional. Algo que desafiou tudo o que eu acreditava sobre ciência, política e até sobre a própria natureza humana. Algo que me fez repensar o que realmente importa. Grande parte da minha vida sempre foi dedicada ao progresso. Eu acreditava que o futuro da humanidade dependia exclusivamente da razão, da tecnologia, do avanço científico. Acreditei que o mundo podia ser consertado através de políticas públicas bem planejadas, de inovação sustentável, de alianças entre nações. Sempre pensei que a mudança viria de fora para dentro, de leis e sistemas que moldariam o comportamento humano. Mas esta noite, algo aconteceu que virou tudo isso de cabeça para baixo. Enquanto revisava relatórios sobre energia limpa e transição ecológica, senti algo diferente. Uma presença silenciosa, como um vento leve que atravessa a alma. No começo, pensei que fosse cansaço, uma dessas ilusões que surgem quando a mente trabalha demais. Mas não era. Era como se uma voz silenciosa me pedisse para parar. Feche o computador, parecia dizer. Apenas ouça. E eu, que raramente paro, obedeci. Desliguei tudo. Fiquei em silêncio. Foi então que aconteceu. Pela primeira vez eu ouvi Jesus. Não como uma lembrança, nem como uma ideia simbólica, mas de forma real, viva, presente. Ele estava ali, diante de mim, no meu escritório, e o tempo pareceu parar. Não havia medo, apenas uma paz tão profunda que não consigo traduzir em palavras humanas. Ele não falou no começo, apenas me olhou. Um olhar cheio de amor, mas também de uma tristeza que cortava a alma. Era como se aquele olhar refletisse o peso de toda a dor do mundo, mas também a promessa de algo infinitamente maior. Eu, Claudia Sheinbaum, presidente do México, mulher formada na ciência, acostumada a lidar com números, estatísticas e desafios concretos, me vi de repente diante de uma verdade que nenhum dado poderia mensurar. Naquele instante, Jesus me mostrou algo que transcende qualquer ideologia. Ele me fez enxergar o estado do coração humano, e o que vi me partiu por dentro. Vi bilhões de pessoas correndo em busca de algo que não sabiam nomear. Vi homens e mulheres tentando preencher um vazio com poder, dinheiro, status, crenças políticas, tecnologia, mas quase nunca com o que realmente poderiam saciar suas almas. O amor estava tão próximo, tão disponível e ainda assim tão ignorado. Ele me mostrou um contraste brutal entre o quanto crescemos tecnologicamente e o quanto regredimos espiritualmente. Construímos máquinas que pensam, mas esquecemos de sentir. Colonizamos o espaço, mas perdemos o sentido da vida. Criamos sistemas de comunicação global, mas vivemos mais isolados do que nunca. E eu compreendi ali, com uma clareza impossível de negar, que toda a inovação do mundo não significa nada se o ser humano continuar espiritualmente vazio. Por um momento, tudo ficou silencioso novamente. Pensei que fosse uma visão passageira, talvez fruto da exaustão, mas a paz que senti era tão real que não havia como duvidar. Era como se o próprio universo me dissesse: você buscou respostas nas estrelas, mas o infinito sempre esteve dentro de você. Horas depois, Jesus apareceu novamente. Sua presença iluminava o espaço com uma luz suave, sem origem visível, e me fez ver o que parecia ser o fim. Não um fim de destruição, mas o desfecho da história que o amor vem escrevendo desde o princípio dos tempos. Vi um mundo transformado, um planeta onde a compaixão substituiu a indiferença, onde a tecnologia se tornou instrumento de amor, não de controle. Vi cidades limpas, sociedades unidas, mentes despertas, corações curados. Vi o que poderia ser o futuro da humanidade se escolhesse o caminho do amor. Um tempo em que a inteligência artificial serviria para aproximar pessoas e não para manipulá-las. Onde a energia renovável iluminaria não apenas casas, mas consciências.
onde líderes políticos guiariam não por poder, mas por compaixão. E naquele instante percebi que esse futuro não era uma utopia distante. Estava disponível agora, dentro de cada coração disposto a se abrir para o amor de Deus. O reino dos céus, compreendi, não é um lugar reservado para depois da morte. É um estado de consciência que começa aqui e agora, quando escolhemos amar de verdade. Chorei. Chorei porque entendi o quanto eu mesma havia me perdido em meio a metas, projetos e ideais. Chorei porque vi o quanto o mundo sofre tentando preencher um vazio que apenas o amor divino pode preencher. E ali, naquela madrugada silenciosa, aprendi verdades simples, tão simples, que nós, seres humanos, complicamos demais. A primeira verdade: o amor de Deus não depende do nosso desempenho. Nenhum sucesso político, nenhuma derrota, nenhum erro, nada pode aumentar ou diminuir o amor que Ele tem por nós. Esse amor é constante, eterno, imutável. A segunda verdade: nossa tecnologia, por mais avançada, nunca poderá resolver os problemas mais profundos do coração humano. Podemos conectar cérebros, mas não curar solidão. Podemos criar redes, mas não gerar sentido. A tecnologia deve servir ao amor e não substituí-lo. A terceira verdade: a verdadeira conexão humana não acontece através de telas ou discursos, mas quando uma alma reconhece outra alma. Quando paramos para realmente ver e ouvir quem está diante de nós. A quarta verdade: o sofrimento, por mais doloroso que seja, pode ser o portal que abre nosso coração para o amor que antes rejeitávamos. Às vezes, o maior ato de compaixão não é oferecer respostas, mas simplesmente estar presente na dor de alguém. A quinta verdade: o propósito mais profundo da humanidade não é dominar, conquistar ou vencer. É amar. Tudo o mais é secundário. A sexta verdade: o momento mais importante da vida não é o futuro, é o agora. É neste instante que Deus se revela, neste exato momento que o amor pode florescer. E a sétima verdade: o perdão não é esquecer o que aconteceu, mas libertar o coração do peso do ressentimento. Jesus me olhou com ternura e disse algo que jamais esquecerei. O mundo não precisa de mais líderes poderosos, precisa de corações transformados. Naquele momento, compreendi que meu papel, mais do que governar, era inspirar. Que minha missão não era apenas construir políticas, mas pontes, entre pessoas, entre nações, entre ciência e fé. Senti um fogo suave acender dentro de mim, uma certeza tranquila de que o verdadeiro progresso começa no interior humano. Vi diante de mim cenas de reconciliação, cientistas e teólogos dialogando, empresários e trabalhadores compartilhando refeições, países antes rivais, trocando gestos de solidariedade. O impossível parecia natural. E percebi. O amor é a força mais real do universo. O sol começava a nascer e, com ele, uma sensação de renovação tomou conta de mim. As palavras de Jesus ecoavam dentro do peito como uma melodia antiga que eu sempre soube, mas havia esquecido. Caminhei até a capela da paróquia, ainda vazia, o chão frio sob os pés, e me ajoelhei diante do altar. A chama do sacrário parecia respirar comigo. Lá, em silêncio, compreendi a sexta verdade. O agora é o único tempo em que Deus age. Não é o passado com suas culpas, nem o futuro com suas promessas. É o agora, o instante presente, o coração aberto que decide amar. Enquanto rezava, senti novamente sua presença, não visível, mas palpável. Padre, disse Jesus com voz mansa, o mundo busca a eternidade em conquistas temporais. Esqueceu que a eternidade está no amor que não passa. Cada gesto feito com amor se torna parte do infinito. Aquilo me atravessou como um raio de luz. Quantas vezes vivi preso à necessidade de resultados, de reconhecimento, de sucesso espiritual até. E tudo isso diante dele era pó. Levantei-me e comecei a caminhar pela capela. Cada banco, cada vitral, cada detalhe parecia carregado de sentido novo. Pensei nas pessoas que vinham ali buscando respostas e percebi o quanto eu mesmo ainda precisava aprender a ouvir antes de falar.
O amor não prega, o amor se oferece. Jesus voltou a falar, e desta vez com um olhar mais intenso. O perdão, ele disse, é a 7ª verdade. Não é sobre corrigir o passado, é sobre libertar o coração. Enquanto o homem guardar rancor, continuará preso às correntes do próprio orgulho. O perdão não muda o que aconteceu, mas muda quem você se torna diante do que aconteceu. Fechei os olhos e pensei nas pessoas que me feriram, nas palavras que doeram, nas expectativas frustradas. Quantas vezes eu mesmo, padre e homem, carreguei o peso de ressentimentos disfarçados de prudência. Aquele momento foi como abrir uma janela para deixar o ar entrar. Senhor, sussurrei, ensina-me a perdoar como tu perdoas. E senti uma leveza nova, como se algo em mim fosse libertado. A 8ª verdade surgiu como um sussurro sereno. A esperança não nasce da capacidade humana de consertar o mundo, mas da certeza de que Deus o ama e o conduzirá ao bem. A esperança é o fio invisível que liga o hoje ao eterno. Não é ingenuidade, é confiança. É acreditar mesmo quando não há sinais visíveis. Ajoelhei-me novamente. Tudo parecia tão simples, tão claro, que cheguei a rir em silêncio. O amor de Deus é simples. Nós é que complicamos. Criamos sistemas, rituais, regras e esquecemos que ele só pede uma coisa: amar. Amar o próximo, amar a si mesmo, amar até quem não nos entende. Padre Fábio olhou para o crucifixo diante do altar e sentiu um impulso. Senhor, o que queres de mim agora? E Jesus respondeu: quero que leves este amor adiante, não com discursos, mas com vida. O mundo não precisa de mais argumentos sobre mim. Precisa de pessoas que vivam como eu vivi. Essas palavras acenderam um fogo dentro dele. Não um fogo de entusiasmo passageiro, mas um chamado sereno e profundo. A partir daquele momento, tudo ganharia novo sentido. Cada missa seria mais do que liturgia, seria um encontro vivo. Cada aconselhamento seria mais que conversa, seria escuta divina. Cada gesto simples, um abraço, uma oração, um sorriso, seria a extensão do amor de Deus. Saí da capela e fui até o jardim da paróquia. As flores ainda úmidas pelo orvalho pareciam brilhar com um tom diferente. O canto dos pássaros soava como louvor. A criação toda parecia repetir o que Jesus havia dito. O amor é a linguagem original do universo. Quando amamos, falamos a língua de Deus. Caminhei até o banco de madeira perto da fonte e me sentei. Pensei em quantas pessoas, todos os dias, lutam em silêncio para encontrar sentido. Pensei nos jovens consumidos por ansiedade, nos pais cansados tentando dar conta de tudo, nos idosos que se sentem esquecidos. Pensei no vazio moderno, esse buraco que nenhuma tecnologia preenche. Jesus estava certo. Criamos máquinas extraordinárias, mas deixamos de lado a alma. O celular vibrou no bolso, uma notificação qualquer, um lembrete de reunião, talvez uma mensagem. Peguei o aparelho e fiquei olhando para ele. Aquele pequeno objeto representava bem o dilema humano. Conectava-me com o mundo, mas também me afastava do que estava diante de mim. Coloquei-o de lado. Que eu nunca use as ferramentas para fugir da presença, pensei. Senti vontade de escrever tudo o que havia vivido, mas algo me dizia para não transformar aquilo em mais um texto bonito, e sim em testemunho vivo. A fé precisa respirar fora das páginas, precisa tocar realidades, precisa se transformar em prática. Enquanto refletia, ouvi novamente aquela voz suave. Padre, lembre-se de que até a razão mais brilhante precisa de humildade. A mente humana pode decifrar o DNA, explorar o cosmos, construir pontes entre mundos, mas sem amor, tudo isso é ruído. A sabedoria verdadeira é servir. Essas palavras me fizeram pensar em quantos engenheiros, cientistas e artistas se perdem tentando provar o próprio valor. Jesus parecia querer alcançar também aqueles que acham que fé é oposta à razão. Diga a eles, ele disse, que pensar também é um ato de fé quando feito com amor, que criar é uma forma de oração, que a ciência é bela quando reconhece que toda lei reflete a mente do Criador. Fechei os olhos e sorri.
Era como se a fronteira entre espiritual e racional desaparecesse. Tudo fazia parte de um mesmo plano divino. Jesus então acrescentou: aqueles que me buscam com dúvidas não estão longe de mim. Eu não temo as perguntas sinceras. O problema não está em duvidar, mas em desistir de buscar. A fé não é certeza absoluta, é confiança no amor mesmo quando o caminho é escuro. Essas palavras me tocaram profundamente. Quantas vezes eu mesmo duvidei, questionei, temi, e, no entanto, cada dúvida me levou mais fundo. A fé não elimina a razão, ela a eleva. Permaneci sentado por um longo tempo, em silêncio. O vento passava suave e o mundo parecia suspenso. Pensei em todos os que nunca experimentaram o amor de Deus, não por rejeição, mas por desconhecimento. Senhor, perguntei, como alcançá-los? Com verdade, respondeu Jesus. Não tente convencê-los com promessas ou dogmas. Apenas diga, se Deus é real, peça que Ele mostre seu amor. O amor fala por si. Ele não precisa ser defendido, apenas revelado. Fiquei em silêncio, sentindo o peso e a beleza dessas palavras. Era tão simples e, ao mesmo tempo, tão revolucionário. Quantas pessoas poderiam mudar de vida com uma simples oração sincera? Deus, se o Senhor é real, mostre-me. Jesus continuou: aos que já me seguem, dou uma responsabilidade: representar meu amor fielmente, não com superioridade, mas com serviço. O amor não julga, ele acolhe. Não levanta muros, constrói pontes. Use as ferramentas que tem, a palavra, a arte, a tecnologia, para espalhar amor, não medo. Aquelas palavras se tornaram um eco que eu sabia que jamais cessaria. A ferramenta mais poderosa, disse ele, não é o microfone, nem o livro, nem o algoritmo. É a vida. Uma vida que reflete o amor de Deus é capaz de mover corações mais do que qualquer discurso. Levantei-me e olhei para o horizonte. O sol já estava alto, iluminando o mundo com cores de recomeço. Respirei fundo. Cada célula do meu corpo parecia desperta, viva, cheia de gratidão. Naquele instante, compreendi que tudo começa e termina no amor. Não o amor poético ou idealizado, mas o amor real. Aquele que abraça a miséria humana, que perdoa sem exigir desculpas, que serve sem buscar glória. O amor é o fio que tece o universo. E Jesus, antes de desaparecer completamente, disse apenas mais uma frase: Padre, lembre-se, você não precisa ser perfeito para ser meu reflexo. Basta ser verdadeiro. O amor fará o resto. Quando o dia terminou, Padre Fábio voltou ao escritório. O crucifixo ainda estava ali, silencioso, mas agora parecia pulsar vida. Ele sorriu. Entendeu que a fé não é fuga, é encontro, que Deus não está distante, mas dentro. Sentou-se, pegou o caderno e escreveu: tudo começa e termina no amor. E fechou os olhos, sentindo paz. Não precisava mais buscar sinais. O próprio amor era o sinal. Jesus não partira. Permanecia nele, no sopro de cada instante. E ele sabia: o amor nunca vai embora.